Fala galerinha, tudo bem com vocês? Tudo jóia! Hoje, dia 8 de julho, vamos para mais uma aula. Nossa aula de hoje será de ciências e nós vamos começar na página 23. Nós já falamos um pouco sobre o início desse capítulo quando vocês tiveram aula pelo SPE e o tema é Conhecendo as Plantas. Neste capítulo nós vamos falar sobre as partes das plantas e também vamos conhecer um pouquinho mais como funciona todo esse processo da planta, de onde ela tira os alimentos, como ela se desenvolve, como ela se reproduz. Isso mesmo, planta também se reproduz. E para começar o nosso conteúdo de novo, vocês sabiam que as plantas precisam de água? Claro, né, pessoal? Nós já estudamos sobre isso e sabemos que um dos elementos fundamentais para o bom desenvolvimento de uma planta é a água. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso? Nós já falamos na sala de aula sobre a importância da água para as plantas. Nós também já fizemos algumas atividades, como aquela experiência onde nós colocamos o feijãozinho para crescer, vocês lembram? As plantas precisam de água. Em geral, a água é absorvida pelas raízes. Ela passa pelo caule e é distribuída para todo o resto do corpo da planta. A água é eliminada pelas folhas, mas não conseguimos enxergá-la, porque ela sai de forma de vapor, que é invisível para os nossos olhos. E então eu trouxe para vocês ali um desenho que retrata exatamente todas as partes principais de uma planta, para você observar e prestar bastante atenção e conhecer todas essas partes. E aí na página 23 você tem uma ilustração, onde nós temos ali um regador que levando a água para as plantas e algumas setas que indicam exatamente o caminho que ela vai percorrer. A água que sai do corpo das plantas pelas folhas de forma de evaporação, que nós temos ali o vapor de água. Quando regamos uma planta, a água que molha o solo é absorvida pelas raízes. Com a água, a planta também absorve sais minerais que são encontrados no solo. Dentro do caule da planta, há tubos muito finos por onde a água sobe até as folhas. Então, você consegue ver exatamente o caminho da água na planta através das setas que nós temos ali na página 23. Também nós temos alguns quadrinhos para a gente observar a função de cada parte. Por exemplo, as raízes geralmente ficam debaixo do solo, ou seja, elas são subterrâneas. Elas fixam as plantas e absorvem a água e os sais minerais. Já o caule, ele sustenta os ramos e as folhas. Além disso, ele possibilita o transporte da água e nutrientes entre a raiz e as folhas. Então, nós temos ali a representação de um caule. E por fim, nós temos as folhas, que geralmente são verdes e apresentam tamanhos e formas bem variados. É pelas folhas que as plantas perdem a água e também é pelas folhas que as plantas respiram. As plantas respiram, isso mesmo que você ouviu. Então, nós temos ali algumas partes importantes da planta e as funções de cada uma delas. E para finalizar a nossa aulinha de hoje, eu trouxe uma atividade bem bacana para a gente fazer. Você vai utilizar uma folha ou até mesmo no seu caderno, do jeito que você preferir. Você vai desenhar as principais partes de uma planta. Se você quiser uma dica, nós temos uma dica ali no comecinho da nossa aula. Eu trouxe a imagem de uma planta e todas as partes principais dela. Mas você já conhece, você já sabe todas elas também. Isso vai ser fácil, mole. Não esqueçam de desenhar também quais são os elementos principais que uma planta precisa. O solo, a água e, claro, o sol. Um beijo para vocês e até amanhã na nossa próxima aula.